Bem-vindos ao podcast Solares. Aqui a gente vai trazer muito dos nossos saberes, do nosso serviço, para estar nutrindo vocês com todo o nosso conhecimento. Agora eu vou passar um pouquinho para o Lucas apresentar para vocês o nosso instituto. Então, pessoal, hoje a gente está abrindo o nosso Instituto Solares no YouTube. A gente vem trazendo muito conhecimento da parte da mentalidade, relacionamentos, energia, desmistificando a energia, tirando daquele lado religioso, místico, para trazer para vocês muita informação e vocês estarem entendendo um pouco mais do nosso trabalho, conhecendo a gente e fazendo parte dessa grande comunidade que é o Solares. Hoje a gente é composto por muita gente que gosta de melhorar toda a sua parte de mentalidade, toda a sua parte energética e quer realmente governar na espiritualidade e no material. Governar no sentido de crescimento, governar no sentido de estar expandindo. Eu vou compartilhar um pouquinho de como que foi o meu processo com a ativação da Kundalini. Vale lembrar que cada pessoa é um universo inteiro. Cada pessoa vai ter um processo. Não é porque eu estou compartilhando o meu processo que foi assim que o seu vai ser assim. Cada pessoa vai ser diferente. Aqui a gente tem muitas pessoas e cada pessoa, como termina as ativações, as sessões, tem um relato diferente. Cada um tem um processo. E não é uma sessão, né? É um processo que a gente vai passando. É lógico que cada sessão que a gente vai fazendo vai trazendo uma transformação, vai mudando. Mas é um passo a passo que a gente tem que estar dando no nosso interno. Então eu não conhecia a ativação da Kundalini. Realmente não sabia o que era. Eu tinha ouvido falar a palavra Kundalini, Yoga, mas não relacionado à ativação em si. Mas eu sempre fui muito aberta, muito receptiva. Na época que foi no despertar, eu já trabalhava com reiki, já vinha no processo de autodesenvolvimento. E a gente estava numa roda de amigos e foi o meu mestre e falou assim, estou trazendo uma terapia de uma terapia diferente, que vai melhorar a energia de vocês. Não me explicou muito sobre a ativação da Kundalini. Perguntou se a gente estava aberto a receber aquela energia. E tu sente, né? Quando já tu trabalha com energia, tu sente a pessoa, se é uma pessoa bem intencionada, se não é. E eu senti ele no coração bom. Aí naquilo me deu vontade de experienciar, né? Aí ele colocou, era umas 4 pessoas, a gente estava, e colocou a gente deitado no chão mesmo, e ele começou a ativação. Talvez se eu tivesse visto um vídeo antes, né, de ativação, eu teria me assustado daqueles movimentos, das coisas que tinha, talvez ia, né, ter um certo bloqueio em fazer. Mas como eu não conheci, eu fui aberto, fui receptivo. Então, quando eu me deitei aberto e receptivo àquilo, eu sempre recomendo isso, porque isso é muito importante, né, ficar aberto aos processos que a gente está fazendo. De nada adianta eu pagar, por exemplo, o Lucas e fazer alguma coisa, e o Lucas não quer, ele vai estar lá igual uma pedra, totalmente fechado, né, na terapia que está sendo feita. E ali eu comecei a sentir uma energia muito intensa, diferente do reiki, diferente de tudo que eu já conhecia. Subi do meu abdômen, então começou a queimar, subir, e chegou até no meu coração. Na hora que chegou no meu coração, alguém gravou, tem um vídeo depois, que a gente pode colocar o vídeo aqui. Eu me coloquei sentada, a energia me puxou, não foi eu que me coloquei, a energia me puxou, e eu comecei a ficar nesse movimento, sentada. Com a energia fluindo, sem entender nada que estava acontecendo, apenas estava sentindo, não estava nem aí para as pessoas que estavam ao redor. E aquilo foi fluindo, eu fui sentindo aquela energia e de repente ela subiu até o topo da minha cabeça. E aquilo me colocou de pé. Eu fiquei de pé com os braços, com os pés assim, num estado de contemplação, de conexão com o todo, conexão com o universo, entendendo o quê? Que minha energia Kundalini, o meu propósito, ele mora dentro de mim. Eu buscava muito essa conexão com o meu interno externamente. Em diversas religiões eu ia. Mas isso não é externamente, isso é no nosso interno. Essa foi a minha experiência. Vale lembrar, cada um tem uma experiência com a Kundalini. Eu buscava muito essa conexão com o superior, mas eu buscava externamente. E a Kundalini, ela veio me mostrando que a maior conexão de todas é com a minha energia, é com o meu interno. Quando eu estou bem com o meu tempo interno, eu consigo me conectar em qualquer lugar. Pois eu estou bem, eu estou conectada, a minha energia está fluindo. E dali foram, né, vários processos, várias ativações. Na época eu estava passando por questões de ansiedade, compulsão alimentar, e aquilo foi equilibrando, minha energia foi estabilizando. Aí depois eu conto pra frente mais do processo de frente, como que foi eu estar conectando com a formação, que também foi um presente, né, do universo, digo. Mas a Kundalini, ela vem trazendo muitos benefícios. Quando a gente está aberto a isso. E o processo não são só flores, isso vale lembrar também. Porque no processo, quando a energia ela começa a despertar, ela começa a vir à tona tudo que está no nosso interno. Então, às vezes, coisas que a gente não quer olhar, que está ali embaixo do tapete, a gente precisa olhar para a energia fluir. Porque tudo aquilo que a gente não está olhando é como se fossem pedras que estão armazenadas na nossa energia. Quando a gente não libera aquelas pedras, os nossos corpos de luz, eles não têm espaço para fluir.
Porque a nossa energia, às vezes, ela pode subir até algum dos chakras, mas não totalmente. Por quê? Porque tem muita coisa a ser resolvida. Então, às vezes, o que acontece? Quando a pessoa começa a ativar a Kundalini, a vida dela começa a tumultuar. Então, ela fala, ai, fui, fiz a Kundalini, fiz a ativação e minha vida tá pior que estava. Por quê? A pessoa não quer olhar para as coisas que ela tem que resolver. A gente fala no início, não existe pílula mágica, não existe algo mágico que vai despertar. Vai se elevar a tua energia, começar a liberar os bloqueios ao nível energético, mas a pessoa sempre vai ter que fazer a parte dela. Fala um pouquinho sobre isso? Esses bloqueios é o que mais trava a vida da pessoa. Porque quando a gente vai fazer um processo, tanto energético quanto mentalidade, que um está ligado ao outro. Assim como o processo da Giovana foi, às vezes muitas pessoas não precisam ter esse movimento, vai no seu interno. Eu muitas vezes, de muitas ativações que fiz, eu estava recebendo e no meu interno eu estava trabalhando coisas de lá, memórias uterinas que vêm da minha infância. Então por isso que a gente tem que ter um acompanhamento com pessoas que sejam profissionais e saibam nos conduzir. E aqui no Instituto Solares a gente ativou pessoas de todo mundo, a gente ativou pessoas de todos os lugares. A gente ativou mais de 50 pessoas ao mesmo tempo, e as pessoas falam, como vocês fizeram isso? Com técnica, com processos. E a gente é um casal, então a gente tem força para lidar, masculino e feminino. É diferente de qualquer outro. Vamos falando dos outros trabalhos, mas a gente tem uma egrégora junto com a gente, porque a gente faz um fechamento junto. Então esse processo é bem intenso e quando a gente começa a olhar para essas coisas que a gente vem trazendo, a gente tem que enfrentar elas. Muito mais vale a gente estar indo para um lugar melhor do que a gente continuar no pior. Continuar com as contas devendo, continuar com um relacionamento ruim, continuar com diversas ansiedades que a gente tem ao dia a dia, diversas crises, como a Giovana falou, e tudo é energético, é mentalidade. Se você tem um bloqueio, esse bloqueio ele começa no seu emocional e depois ele vai para o teu corpo, vai para a tua energia. A tua energia é o teu DNA. Isso não é místico, isso é ciência. Isso a gente vem estudando e vem trazendo para vocês que para ativar a Kundalini é um processo. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que estar disponível a querer fazer o que está certo e realmente a gente tem que investir em nós em primeiro lugar e aonde a gente quer ter essa mudança. Se você quer ter essa mudança, se você quer ter experiência, se você quer ter algo que transforme a sua vida e realmente seja confiável, venha conhecer, venha ser o Solaris. Essa é a melhor opção para você hoje em dia.